Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs, amigos e companheiras do Grupo Espírita Perseverança e Caridade, muita paz. É uma alegria imensa retornar a esta casa, ainda que de maneira virtual. Mais tarde, quem sabe, quando a escuridão passar, haveremos de nos reencontrar, nos abraçar, nos tocar e assim fazer com que a gente possa comungar do amor numa proximidade física e não nesse distanciamento social, porém necessário. Oremos. Jesus amado, nessa noite escura, Senhor, mais do que nunca nós necessitamos do Teu amor. Por isso, ó Senhor, nós solicitamos a presença dos Teus emissários, a fim de que possam abrir as comportas dos nossos corações e mentes, para que juntos possamos aurir do Teu Evangelho a esperança, a coragem, a tolerância, elementos tão necessários para os dias odiernos, dias difíceis, é verdade. Mas contigo, Senhor, tudo se torna mais suave. Então, Senhor, sê conosco, hoje, agora e sempre. Agora e sempre. Meus amigos, baixar o volume um pouquinho aqui. Que alegria, como eu disse, retornar a essa casa, ainda que virtualmente. Mas é real, graças a Deus. O tema de hoje que a gente vai conversar, discutir, refletir é perdão como libertação do sofrimento. Um título grande, né? Mas grande e profundo como é o tema. Não teremos tempo hábil para poder aprofundar como merece o tema. Mas iremos juntos fazer algumas ilações, algumas reflexões em torno do tema. Para começar, a gente vai falar sobre a perspectiva do perdão, de que a gente aprendeu que, por exemplo, perdoar é esquecer. Que quem não esqueceu, não perdoou. Não é verdade? Boa parte de nós, quem sabe a maioria talvez, ou alguns de nós, construímos esse valor de que perdoar é esquecer. Mas será que perdoar e esquecer estão na mesma condição? Será que existem matizes, dimensões do perdão? Para começar, a gente vai falar sobre um aspecto, um elemento social que é um tanto quanto doloroso. Chama-se guerra. Toda guerra a gente sabe que ela é inútil e é cruel. É dolorosa. Toda guerra nos convida a um litígio. Mas o curioso é que, por exemplo, o espírito Simbá, através de Divaldo, irá nos lembrar um adágio popular, que se a gente quiser ter a paz, a gente vai precisar estabelecer uma guerra. Mas não é uma guerra exterior, é uma guerra interior, uma guerra íntima, uma guerra com estratégias de autoanálise, de autoobservação, de tentar compreender. Quando o outro fala comigo disto, daquilo, desta, daquela maneira, de tal qual forma, e eu fico chateado, eu fico chateada, isto acontece é por conta do outro? É pelo que ele disse? É como ele disse? Quais são os elementos que despertam em mim a raiva, a mágoa, o rancor, esse lixo mental? Por que ainda eu, você, a maioria de nós, ou boa parte de nós, cultivamos lixo mental? Vale a pena? Sabemos que não. Mas por que o nosso esforço não consegue chegar a contento, por exemplo? Então eu diria que toda guerra é inútil e todo litígio desperta em nós o primarismo remanescente da barbárie de nossas experiências transatas. Transatas quer dizer passado, né? Esta reflexão foi retirada de uma das obras psicológicas da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Então veja, todo litígio, todo conflito, toda briga
desperta em nós um primarismo que é remanescente de uma barbárie, fruto de uma experiência ou de experiências as quais nós tivemos. Com licença. A gente poderia lembrar aqui agora que, por exemplo, todos nós em um processo evolutivo, simbolicamente, estamos em uma linha marco zero, marco 100, vamos assim colocar. Estabelecendo dessa forma, onde zero é onde Deus nos criou, simples e ignorante. Simples e ignorante. Nem por isso menos complexo. Aqui é a criação do Espírito. Inteligência que ocupa todo o universo. Somos nós, espíritos, que passamos em processo evolutivo, gradativo, até alcançarmos a perfeição. Até alcançarmos uma escala espírita. O Livro dos Espíritos, por exemplo, como nós sabemos, é dividido em 4 partes. Primeira parte das causas primeiras ou primárias, segunda parte do mundo espírita ou do mundo espiritual, terceira parte, leis morais, e a quarta parte das esperanças e consolações. É na segunda parte do mundo espírita ou mundo espiritual que vai falar sobre nós. Aprendemos, portanto, que a ciência espírita é aquela ciência que trata da origem e da destinação dos espíritos. E quem são os espíritos? Somos nós. A doutrina espírita é uma ciência que veio demonstrar as relações do mundo corpóreo com o mundo incorpóreo, do mundo físico com o mundo espiritual, do mundo chamado dos mortos com o chamado vivos. Porque a gente sabe que vivo todos nós estamos, mesmo quando perdemos o corpo. E podemos, simbolicamente, estarmos mortos, mesmo no corpo ou fora dele, quando matamos a nossa dignidade ou a dignidade do outro também. Nessa perspectiva, portanto, a ciência espírita veio demonstrar essas relações desse mundo espiritual, desse mundo corporal. Da mesma forma, ela é, em todo o seu aspecto, além de ciência, ela é uma filosofia que veio tratar, por exemplo, de conceitos, de valores, veio tratar também, por exemplo, de responder às questões básicas filosóficas na academia, que não foi o Espiritismo que inventou, quem sou, de onde eu venho, para onde eu vou, qual o sentido da vida? Nessa perspectiva, temos o terceiro aspecto do tripé, que é a religião, que nos convida a uma renovação, a um comportamento baseado, sustentado no Evangelho de Jesus. No entanto, nesse primarismo, nessa linha do tempo, desde que nós fomos criados, a Terra ela passa por estágios. Então, ela foi um planeta primitivo, depois tornou-se um planeta de provas e expiações, e agora está na transição para um planeta de regeneração. Nesse sentido, portanto, a gente sabe que vamos pegar 2 elementos: provas e expiações, onde existe o mal, existe o bem. Em provas e expiações, o mal sobrepõe o bem. Regeneração é a grande transição que nós estamos passando. Ainda o mal e o bem existirão, coexistirão. Mas agora o bem, pouco a pouco, até chegar ao ponto mais alto, o clímax, onde o bem estará sobrepondo o mal. Então, quando nós fomos criados e fomos passando por processos evolutivos, nessa linha do tempo, a gente foi, por exemplo, muito mais instinto. Lembra o Evangelho? O amor, no início, é puro instinto. Mais avançado e corrompido, ele é razão. E o ápice disso tudo é o amor. Nessa perspectiva, portanto, a gente pode avaliar e analisar que nessa linha do tempo, digamos aí, ó, de 0 a 100, no 50 nós avançamos muito ou pouco. Avançamos muito, relativamente. Mas já conhecemos todo o amor? Não. Nossa experiência foi muito mais primitiva, foi muito mais, por exemplo, hedonista, voltada às sensações do corpo, da alimentação, dos instintos, das necessidades fisiológicas, do sexo, do dormir, do comer, do andar, do reagir. Nós reagimos muito mais do que agimos, dissemos desde o início. Neste sentido, portanto, na escala espírita, desse segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, por exemplo, que existem escalas, existem ordem, primeira, segunda, terceira ordem, e dentro das ordens existem, por exemplo, outras subordens, digamos assim, que vai denotar, vai caracterizar
o nosso processo evolutivo, em que grau nós nos encontramos. Então, lendo, estudando, avaliando, damos um mergulho em si e temos uma noção, ainda que tímida, em que grau evolutivo nos encontramos, por exemplo. Nesse sentido, portanto, quando o litígio, Ana vai dizer que o litígio desperta em nós o primarismo remanescente de experiências transatas da época da barbárie, aí a gente vai analisar o quê? Analisar que nós muito mais reagimos do que agimos, que temos muito mais experiência animalesca primária do que, por exemplo, experiências evolutivas espirituais. O antropólogo Teilhard de Chardin, ele vai dizer para a gente que nós somos espíritos em uma experiência humana. Nós não somos seres humanos em uma experiência espiritual. Daí então, quando nós, nesse processo de guerra, e que a guerra, no caso, ela desperta em nós o primarismo, nós terminamos por revelar aquilo que ainda jaz, aquilo que ainda habita em nós, os chamados resquícios desses primeiros momentos evolutivos que nós falávamos. E aí eu estou falando isso porque, por exemplo, para tentar ilustrar um pouco essa perspectiva do perdão, a gente escolheu uma narrativa. E essa narrativa vai ocorrer justamente durante o período da Primeira Grande Guerra. Guerra tivemos sempre, ainda temos, como dissemos há pouco. Mas na Primeira Grande Guerra, que vai de 14 a 18, a chamada Guerra Mundial, a gente não vai dizer mundial porque nem todos os países estavam em guerra, mas a gente assim conceituou. Então é mais justo, mais adequado chamarmos a Primeira Grande Guerra. E durante a Primeira Grande Guerra, existiu uma outra guerra que os historiadores sabem, mas de uma maneira geral, na Terra, as pessoas não deram muita atenção a uma outra guerra que estava acontecendo embutida. É a guerra que foi fundamentada em conflitos étnicos entre turcos e otomanos. Onde fica hoje a Síria, por exemplo. Então, nessa época dessa Primeira Grande Guerra, a gente vai destacar agora o ano de 15 a 17. Nesse conflito étnico, nessa disputa para saber qual etnia era superior entre eles, na época morreram cerca de, dados oficiais devem ter sido bem mais, cerca de 1.500.000 pessoas desencarnaram, ceifadas a vida por conta da guerra. E aqui vale uma coisa curiosa, nós aprendemos também que, por exemplo, existem elementos que vão, isso historicamente e sociologicamente falando, e claro que dentro da doutrina espírita também. Existem fatos sociais que vão denotar, que vão indicar que nós estamos passando por um processo evolutivo. Então, um deles é o que a gente está falando, um desses elementos, é a guerra. Outro elemento que a gente poderia destacar são as revoluções. As revoluções sociais. Por exemplo, a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, na fase 1, na fase 2, a Revolução Copernicânica Científica, a revolução que aconteceu, por exemplo, na entre-safra da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente vai dizer, por exemplo, a grande revolução cultural, filosófica, artística e científica, que é o Renascimento. Então, e as pandemias, As pandemias, por exemplo, gripe aviária há pouco, gripe espanhola há muito tempo atrás, a peste negra, E hoje, por exemplo, a Covid. Então, são indicadores de que a Terra nunca mais será a mesma. A gente já sabe, fazendo como diria o historiador Heródoto, a história é como um velho profeta, olhando para trás, mas com um olhar fixo para frente. Olha-se para trás para poder ter uma ideia do passado e errar menos, ou quem sabe não errar. Mas sempre com o olhar no futuro. Então, hoje nós já temos elementos para dizer que, por exemplo, a guerra, as pandemias, as evoluções são indícios de que a Terra está fazendo grandes transformações e não será mais a mesma. Depois da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, nunca mais nós fomos os mesmos. Não é isso? Então, nessa perspectiva, a gente está lembrando porque a Grande Guerra, lá a Primeira Guerra, acontecia esse conflito étnico. E Jesus, através de Marcos, em seu capítulo 13, o chamado Sermão Profético, já dizia, está lá indicando para a gente que dia chegará em que filho será contra pai, pai será contra filho,
E aí tem toda uma linguagem simbólica. Nesse sermão profético está exarado para todos nós esse momento. Há outro instante que eu queria destacar também, que é, por exemplo, o momento do tanque de Siloé. Quando Jesus vai curar o cego. E ele está com os discípulos. E de repente os discípulos olham para um cego que está no tanque e dizem: Senhor, por que este homem é cego? Ele é cego porque ele pecou. Ele é cego porque a sua família pecou. Porque existe esta ideia entre os judeus antigos. E Jesus vai responder: não, ele não é cego porque ele pecou, nem por sua geração pecou. Ele nasceu assim para que, enquanto houvesse luz, eu viesse e pudesse trabalhar. Porque dia virá que será tão escuro que nem eu poderei trabalhar. Jesus. Nossa, que forte isso. Então, a Amélia Rodrigues, em belas páginas, na chamada série Amélia Rodrigues, ela vai destacar para a gente, por exemplo, de que muitos espíritos em processo evolutivo mediano para cima, quando souberam que Jesus ia estar na Terra, foram para a fila e pediram para que dê o testemunho. Por isso Jesus cura essas pessoas. Ele não cura porque ele é Jesus, porque ele tem o poder, porque ele tem a capacidade. Mas ele cura essas pessoas porque essas pessoas não tinham dívida. Porque se ele curasse quem tivesse dívida, ele estaria indo de encontro às leis. Então, o cego de Siloé foi um deles. E ele disse: dia virá que será escuro, que nem eu poderia trabalhar. Ele referia-se a esse momento. Ele estava profetizando, como dizem os evangélicos, o momento da grande noite escura, da grande transição que nós estamos aqui a passar. Bom, dito isso então, eu estava dizendo para vocês que durante a Grande Primeira Guerra existiu uma guerra embutida, que foi conflito étnico entre turcos e otomanos. E vai narrar então que entre os turcos eles invadiram uma cidade, né? Vários vilarejos, melhor dizendo, eles invadiram. Mas existia um chefe de um grupo específico, o qual nós queremos narrar, que ele invadiu um vilarejo na Armênia, muito pequeno esse vilarejo, com seus homens enlouquecidos pela guerra. Lembra que a gente falou que a guerra desperta em nós, né, por conta do litígio, nosso primarismo, a barbárie que ainda habita em nós. E ele invadiu aquele vilarejo e chegou em uma residência. Em uma residência que ele chegou, ele encontrou uma residência que era formada por pai, mãe e duas filhas. Uma garota de 15 anos e uma garota de 12 anos. Quando eles invadiram, ele matou, ou eles mataram, os pais dessas crianças. Não satisfeito, o chefe pediu que pegasse a garota caçula de 12 anos e entregou a seus soldados animalescos, que a violentaram até a morte. Triste. E a sua irmã, de 15 anos, a tudo assistiu. Não satisfeito, ele pegou essa garota de 15 anos para si e disse: essa ninguém toca. E levou com ele. Quando voltaram para a Turquia, ele chegou lá e simplesmente ele tinha um bordel. Ele colocou essa jovem de 15 anos no bordel, que tornou-se escrava sexual dele. Imaginem vocês, tornou-se escrava sexual. E ela foi explorada de toda forma que você possa imaginar. Além da dor de ter visto seus pais terem sido assassinados, a sua irmã de maneira tão dolorosa. E ela também violentada. Bom, resultado, ela permaneceu nesse bordel durante um período e 2 anos depois ela conseguiu fugir. Fugiu desse bordel e foi para um grande centro urbano em Istambul, hoje grande centro cultural da Turquia. E quando chegou lá, ela então foi trabalhar e ela descobriu a enfermagem. Resolveu estudar, tornou-se enfermeira. E tornou-se uma hábil enfermeira, uma excelente enfermeira. Conseguiu emprego em um grande hospital em Istambul e trabalhou silenciosamente. Resolveu dedicar a sua vida, transformar a sua vida, o seu colário de dor, o seu rosário de dor, em amor, em serviço ao próximo. E trabalhou, silenciosamente. Mas todos a conheciam pelo trabalho, pela dedicação que ela fazia no seu trabalho. Eis então que certa vez chegou alguém muito doente,
com problemas físicos, com problemas de uma dermatite aguda, mas estava em estado terminal porque também tinha outras infecções além da infecção da pele. E provavelmente iria a óbito em pouco tempo. Mas era um sujeito muito importante naquela sociedade. Muito importante. E aí foi ser hospitalizado, se internar nesse hospital. Chegando lá, o diretor médico, então, quando reconheceu a figura ilustre, ele resolveu, então, dar um final de dia, ou os últimos dias de sua vida, ser bem tratado. Convidou essa enfermeira e, sabendo da sua dedicação, da sua habilidade, da sua técnica, e disse a ela que chegou um cidadão e explicou toda a situação. E ele escolheu ela se ela aceitaria cuidar dele. E ela, então, que resolveu dedicar sua vida ao serviço, claro, aceitou. E disse, eu vou. E aceitou e começou a cuidar. Ela fez com esse homem o que nenhuma filha faria, provavelmente. Porque ele estava com a pele putrefada. Ele estava com a pele com odor. Que ela cuidou com tanto carinho. Cuidou com tanta atenção. Deu o seu melhor. Esperava-se, todos, que este homem fosse a óbito em poucos dias, talvez uma semana, não passasse de 15 dias. Mas, para a surpresa de todos, ele foi melhorando. Ela se dedicou de tal forma que ela emagreceu. Ela quase que não ia para casa. Quase que 24 horas ali dedicada a esse sujeito, a este senhor. E trabalhou arduamente, medicamente, e cuidou e tratou as feridas. 6 meses depois, este homem estava curado. Ninguém acreditou. Ninguém esperava, ninguém imaginava. Imaginemos a situação. Ele ficou curado. E nessa cura, então, eis que de repente, claro, ele ia voltar para casa. E já agora, na sua consciência sã, ele buscou, então, quem? Buscou o diretor do hospital. E foi agradecer pelos cuidados que tiveram para com ele. O diretor ouviu, muito sensibilizado, disse, olha, realmente nós não tínhamos grandes expectativas quanto à sua vida. Mas creio que o senhor deveria agradecer àquela enfermeira ali, pois ela se dedicou a vida toda, várias noites para o senhor. Sua vida é vida graças a ela. Ele olhou para ela, tocado de compaixão, disse, ok. Foi até ela, e aí, chegando lá, ele simplesmente se apresentou, disse quem era, agradeceu, e começou a dialogar, e perguntou o nome, ela disse o nome dela. E nessa proximidade, nessa relação social, de gratidão e etc e tal, ele virou para ela e disse assim, curioso, você fala turco, mas você fala turco com um sotaque armênio. Ela respondeu, natural, eu nasci na Armênia. Ele fez, durante a guerra, porque aí já tínhamos vencido a guerra. Durante a guerra, eu visitei, eu conheci o seu país. Ela fez, eu sei. Aí ele se assustou. Você sabe, sim. O senhor invadiu um vilarejo, o qual eu morava. E mais do que isso, o senhor invadiu a minha casa. O senhor matou os meus pais. O senhor jogou a minha irmã caçula num corvil de homens ensandecidos, até a morte. Depois o senhor me levou para um bordel e me escravizou. O homem ouviu tudo aquilo e ficou pálido. Pálido. Não sabia o que dizer. Então ele chegou e disse para ela assim, eu posso lhe fazer algumas outras perguntas, pois não? Eu cheguei muito debilitado, corpo deformado. Você me reconheceu desde o primeiro dia que me viu? E ela disse, certamente que sim. Jamais eu esqueceria a sua imagem. Ele disse, mas por que você não me matou? Você teve toda a oportunidade, ou todas as oportunidades, ficou comigo várias vezes a sós.
Ela disse: eu não lhe matei, porque quando eu fugi do seu bordel e vim para Istambul, eu ouvi falar em um homem chamado Jesus. E eu me converti em cristã. E comecei a estudar o cristianismo, e comecei a estudar a vida de Jesus. E com ele eu aprendi que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. O homem ficou estupefato. Não sabia o que dizer. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, você seria capaz de perdoar como esta nobre alma, essa jovem perdoou esse homem? Pensemos um pouco sobre isso. Enquanto isso, me permitam colocar uma canção para que a gente possa escutar. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Vou secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Então, nessa perspectiva, Eu te peço a alegria pra não ser ira da tristeza, manter ilesa minha emoção. olha essa parte que linda. Vou cobrir meus passos de coragem, Cobrir meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. fazer da fé a minha proteção. Vou me redimir com Deus, Vou me redimir com Deus, findar o pecado, findar o pecado, acreditar na esperança acreditar na esperança e transformar o meu transformar o meu olhar futuro que virá. para um futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. Eliminar a guerra usando a arma do perdão. De abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de abraçar o mundo e multiplicar a oração. Tempo de gentileza, É tempo de gentileza, de manter a vela acesa da comunhão. de manter a vela acesa da comunhão. Meus amigos, meus irmãos, essa história delicada nos serviu para que a gente possa entender na prática esta possibilidade. Jesus, quando veio ao planeta, espírito puro, que nós tivemos aqui, o mais puro de todos, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, o mais elevado foi ele. Mas ele veio trazer não só a palavra, o teu evangelho de amor, mas ele veio trazer também a experiência. Ele veio mostrar, através da vivência, que é possível. Jesus, abandonado pelos seus amigos, traído pelo seu melhor amigo,
Pedro. Ou melhor, traído por Judas, negado pelo seu melhor amigo, Pedro, não só uma vez, 3 vezes. E sempre perdoou, nos mostrando que é possível, mesmo diante de uma situação. Alguns de nós iremos dizer assim, mas isso foi Jesus. Sim, mas Jesus não nasceu espírito puro, elevado. Ele construiu a narrativa de sua vida, ele foi elevando-se. E ele veio mostrar para a gente que é possível fazer isso. Então, a gente poderia perguntar qual seria o objetivo do perdão? Por que que a gente não consegue ainda perdoar? Por quê? Por que que todas as vezes, o que é o perdão? Perdoar é esquecer? Hoje, nós compreendemos através do estudo da doutrina espírita mais aprofundado, depois de um tempo, porque no início, pelo resquício judaico-cultural, judaico-cristão, acreditávamos, por ter inclusive alguns momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer que perdoar é esquecer. Mas isso num momento não é errado, mas isso num momento dito, posto para a gente, e que a gente só entenderia daquela forma. Hoje, com o avanço da psicologia no mundo e com a psicologia espírita introduzida por Joana, a gente começa a compreender que perdoar não é esquecer. Que esquecer é um fenômeno psicológico, mas perdoar significa não desejar o mal para o outro. Perdoar significa não ficar feliz quando o outro que lhe machucou, que lhe maltratou, caiu e você ficar feliz por isso. É não desejar que o outro a justiça seja feita com ele da pior forma possível ou da melhor forma possível. Então, sempre que nós, Joana vai dizer assim, sempre que vejamos o nosso algoz, busquemos evitar não emitir a ira. E ela vai nos convidar para que a gente possa pensar, meus irmãos, que essa pessoa, este ser que nos maltratou, que nos traiu, que nos feriu, que nos tirou a dignidade, como no caso dessa jovem garotinha de 15 anos à época, que viu seus pais morrerem, sua irmã ser assassinada e violentada, ela mesma ser violentada, ser escravizada sexualmente. Mas olha o que ela disse para ele: conheci Jesus. Conheci Jesus. Então, nessa perspectiva, quando o algoz se aproximar, busquemos evitar, diz Joana, a ira, é que a gente possa pensar que esse algoz, ele por si só já está sofrendo, porque quando ele nos vê, ele vai lembrar do que ele fez. Porque isso está na lei, a lei de consciência. Onde está escrita as leis de Deus? Estão escritas, ou está escrita em nossa consciência. Isso não quer dizer, por exemplo, que essa lei está escrita em nossa consciência e que a gente já tenha consciência dela, mas que ela está de maneira no automatismo, para toda vez que a gente infringir, a gente possa formar aquilo que a gente chama de culpa. E essa culpa pode ser formada na existência a qual nós estamos cometendo equívoco. Esta culpa pode ser formada quando voltarmos para o mundo espiritual. E essa culpa pode ser formada em uma outra experiência física, diz Joana. Então, precisamos entender, sobretudo numa perspectiva da psicologia espírita, que a culpa sempre ela vai se instalar. Sempre, de uma forma ou de outra. Pode ser nessa ou na outra existência. E ela vai se consolidar de tal forma. E a outra coisa importante que eu me lembrei agora, é importante que a psicologia espírita nos oferece que ninguém sofre nada, ninguém sofre uma dor ao acaso. É claro que isso não quer dizer, por exemplo, que o nosso semelhante, que a gente feriu, que a gente machucou, que a gente maltratou, é olho por olho, dente por dente. Claro que não. Claro que também Deus não precisa, por exemplo, do outro para que a gente possa reeducar, resgatar essa dor. Para isso existem, por exemplo, os fenômenos da natureza, os abalos sísmicos, né? As pandemias, por exemplo, como a gente está acontecendo agora com a Covid, que de uma certa forma também está fazendo o seu papel nessa perspectiva. Então, nesse sentido,
reencontrar com pessoas que a gente tem problemas no passado, isso acontece no cotidiano, acontece na família. Nós sabemos, por exemplo, Joana vai afirmar em uma obra chamada, que foi compilada por Crispim, essa obra chama-se SOS Família. Existe um capítulo chamado Do Lar. E neste capítulo ela vai dizer o seguinte: lembremos-nos, pois, que os nossos filhos são, em grande escala, maioria esmagadora, nossos desafetos do passado. O que vale dizer também que os nossos pais são nossos desafetos do passado. Hermínio tem aquela obra que alguns já leram, outros já ouviram falar, ter citado em palestras, por exemplo. Nossos filhos são espíritos. Eu costumo dizer, desde a época da adolescência, quando eu conheci essa obra, que nós também somos espíritos. Somos espíritos, e é importante essa lembrança, é aquilo do paleontólogo francês. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana. O que vale dizer na psicologia espírita? Que quando nós passamos por uma dor, a gente não vai, por exemplo, claro, fazer uma apologia à dor, mas a gente vai compreender. Eis aí, por exemplo, uma outra perspectiva, uma outra abordagem doutrinária, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações. É nos explicar tudo isso. Então, o Livro dos Espíritos, por exemplo, é para nos explicar e nos ensinar a amar, a compreender as nossas dores, a entender que matematicamente é importante perdoar, que o perdão é sim, neste caso, uma ferramenta, um instrumento libertador. Então, o perdão, como foi proposto por nosso Iramar, o perdão como libertação do sofrimento. Então, quem sofre mais a olhos nus, para as pessoas comuns que não têm conhecimento, entendimento, compreensão da imortalidade e das leis divinas, das leis naturais, é a pessoa que passou pela dor. E é muito mais fácil para a gente se vitimizar. No entanto, é importante perceber, compreender que, neste particular, nós passamos pelo que temos que passar porque nós necessitamos. Isso é um aspecto. O outro aspecto é por isso no Evangelho está lá no capítulo, um item que é a paciência, né? Que inclusive a gente vai depois saber que foi Joana que escreveu. Um espírito amigo, ela assina. Então ela fala que a dor é quando Deus escolhe os seus eleitos para marcar. Olha que coisa! Então, nem aqueles seres que estão já evoluídos na escala, no processo evolutivo, como o próprio Jesus, não sofreram ou não deixaram de sofrer. Na atualidade, se observarmos figuras como Dalai Lama, Martin Luther King, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, Chico Xavier e tantas outras pessoas que para a gente é referência, mas passam por suas dores. Divaldo agora com as suas 3 amigas, as 3 hérnias de disco, a angina que ele tinha, que foi curada há um tempo atrás, ele conta agora, por exemplo, que quando ele está fazendo as palestras, antes da palestra, ele está com uma dor insuportável. Mas quando ele começa a falar, a dor desaparece, porque é o amor, é o servir. Então essa senhora, essa jovem senhora, essa garotinha, porque ela tinha 15 anos quando tudo começou, imaginemos, 2 anos depois, portanto ela estava com 17 para 18 anos, ela se forma em enfermagem e depois a guerra termina, ela vai cuidar do seu próprio algoz. Então quando a gente vê o algoz de Joana, vamos, aspas, esquecer. Ainda nessa perspectiva de avaliação do que hoje nos traz a psicologia espírita no que se refere à dor, quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos sentimos culpados de alguma coisa, de algo que nós desconhecemos? Quantas vezes? A psicologia da existência, a psicologia acadêmica, vai fazer várias avaliações em torno, por exemplo, de algumas características em nós, a timidez, o narcisismo, por exemplo. Mas a psicologia espírita vai dizer que, via de regra, a culpa vai gerar
complexo de inferioridade de Joana, narcisismo, timidez e negação de relacionamento. Porque nós, de uma maneira inconsciente, nos sentimos culpados e culpadas. Culpados e culpadas. Às vezes a gente não entende, por exemplo, um casal, um jovem casal, a gente diz em nossos conceitos e preconceitos, um bonito casal, e eles não querem ter filhos. Às vezes a gente não pode levar também, claro, toda a regra, tem exceção, né? E generalizar. Que não querer ter filho é um sentimento de culpa, porque podem ser pessoas que reencarnaram e que vieram, por exemplo, com a estrutura de missão de que não iam ter filhos porque iam se dedicar para isso ou para aquilo outro. Mas alguns outros não querem ter filho porque tem culpa. Tem culpa. Sente culpa. Alguns de nós, por exemplo, nas relações ficamos indo e vindo em relações ou não assumimos relações. Muitas vezes existe o que a gente chama na psicologia, por exemplo, alguns complexos, né, que estão ali estruturados, alguns de nós que precisam serem desatados. O complexo de Dom Juan, por exemplo. Mas Joana vai afirmar que muitas vezes também, ao não assumir relação, é porque a gente tem culpa de um passado que não é nobre, de um passado que é doloroso, onde a gente maltratou, onde a gente traiu, onde a gente corrompeu. E isso fica. E como nós dissemos no início, a culpa ela vai se instalar. E necessariamente ela pode não se instalar, inclusive, no estágio atual do momento do fato. Por exemplo. Até porque nós podemos estar passando... Existe todo um contexto, uma estrutura em que tudo aconteceu. Mas todas as vezes que a gente errou, que a gente errar, ou que a gente vier a errar, é claro que por conta das leis morais, da lei divina, da lei de Deus, que está íncita, esculpida, inscrita em nossa consciência, todas as vezes que nós agredirmos, todas as vezes que nós desviarmos da lei de Deus, é claro que aí vai se consolidar e vai se instalar a culpa, e aí a gente vai reencarnar de várias formas. De várias formas. Desde questões, por exemplo, um dedinho midinho assim, um olho assim, estrábico, o chamado zarolho, né, como a gente costuma dizer de uma maneira indelicada. Enfim, a gente assim, puxou a papai, a vovó, a vovó, esse dedo a mais, esse muitos fios, a mulher com barba. Não existe, desculpe, a questão genética apenas. Mas existe também a questão espiritual. Porque às vezes o filho de papai e o filho de mamãe, ele teve 3, 4 filhos e nem todos vão puxar a papai naquela genética. Quem puxou é o que nós chamamos de evidências filosóficas e aí na anatomia da reencarnação. A mesma coisa é comportamento, as evidências psicológicas. Então, nessa perspectiva, a gente acaba, como eu falei, Joana está dizendo pra gente, a culpa gera complexo de inferioridade, narcisismo, timidez e negação das relações, não assumir relações. A gente queria, finalizando aqui agora, contando um bastidor. Vocês gostam de bastidor, não gostam? É o chamado bastidor da mulher adúltera. Quantas vezes nós erramos na existência e nós usamos essa expressão que virou popular, né? Que assim, que atire a primeira pedra aquele que não tiver. Todo mundo erra, a gente vai dizer, por exemplo. Mas em uma bela página, Amélia Rodrigues irá narrar para a gente o bastidor deste momento. Quando aquela mulher adúltera cometeu equívoco e ela foi levada a Jesus, é bom que se diga que os homens levaram para tentar Jesus. Sabemos que, e quem não sabia fica sabendo, que se Jesus fosse de encontro à lei de Moisés, que seria lapidar, apedrejar quem cometeu adultério, tá certo? Ele seria preso. Agora, uma outra coisa curiosa, antes de continuar, é que quando a gente pensa na adúltera ou no adúltero, a gente só pensa naquela pessoa, ou no marido ou na esposa. Mas a gente sempre esquece que existia uma parceria. Se o homem foi adúltero, existia uma mulher que se permitiu. Se a mulher foi adúltera, existiu um homem que também aconteceu. Isso é para nossas reflexões. Errar é condição humana, claro. Todos nós ainda erramos. Precisamos aprender a orar para errar menos.
Então, naquele instante que aquela mulher foi levada, e aí disseram, essa mulher cometeu adultério. O que fazer? Aí ele pergunta, o que é que diz a lei? E aí Jesus vai trabalhar em cima disso. Aí Jesus vai dizer que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado e conta a lenda urbana, a narrativa que ele começou a escrever. E foram se retirando dos mais velhos aos mais jovens. Hoje não tem mais isso. Hoje retiram-se jovens e velhos porque os valores estão tão enlouquecidos, né? E ela ficou. E ele perguntou, mulher, cadê aqueles que te condenassem? Ou se foram? Ele fez, olha, se eles não te condenaram, se meu Pai que está no céu não te condenou, não sou eu que haverei de te condenar. Vá e não peques nunca mais. Essa é a parte que a gente sabe. A Amélia vai narrar para a gente que depois disso, passado algumas horas, Jesus se encontrava em outro vilarejo e eis que ela sabia que ele se encontrava nesse vilarejo. Ela foi atrás dele na noite, porque isso era dia. E chegando lá, ela procurou ele. E foi fazer a sua narrativa, a sua confissão pessoal. E disse a ele que realmente cometeu adultério, mas queria que ficasse as coisas claras, que ela não cometeu adultério por vício, por desejo, por hábito, por maldade, mas pelo contexto. E pasmem os senhores e as senhoras que não sabiam, ela vai narrar e vai dizer o seguinte, que quando casou ela era louca pelo seu marido e vice-versa. Mas depois, diz Amélia, ele deixou de amá-la, deixou de cuidar, de ser carinhoso, de dar assistência marital, inclusive sexual para ela. E ela ficou na carência. Claro que o erro não justifica o outro, mas ela ficou na carência, ela ficou numa situação delicada. E o homem começou a ganhar mais dinheiro e começou a querer se livrar dela. Como as leis não permitiam que ele se livrasse dela, a não ser que ela tivesse cometido pecado, ele criou uma situação. Ele bancou um sujeito mais jovem para ir tentá-la. E esse sujeito mais jovem foi e tentou. E ela, que estava na carência afetiva e também conjugal e emocional e tudo que tinha direito, ela aí conta a Jesus, que se permitiu. Ela precisava dizer isso para Jesus. Jesus, claro, ele sabia, é Jesus. Ele ouviu como um bom psicólogo e depois disse a ela que não há mal que não possa ser transformado pela ação do bem. Que ela pudesse agir no bem, cuidar de pessoas, ter filhos. Aí ela disse, mas eu não posso ter filho, meu útero é seco, Senhor. E ele disse, mas quem disse? Ser mãe e amar os filhos do nosso útero é uma obrigação. Mas ser mãe e amar os filhos e as filhas da vida, aí eis a grande relação do amor. Ela entendeu, saiu, e ela fundou então uma casa, uma espécie de casa do caminho, e começou a acolher pessoas. E aí dedicou toda a sua vida, não teve mais ninguém, dedicou toda a sua vida. A Amélia vai narrar que 10 anos depois, que ela se encontrava lá na situação, cuidando das pessoas, eis que de repente foi levado um homem que se encontrava com lepra, todo coteado, todo acabado. E largaram ele lá. Ela pegou, acolheu ele. E começou a cuidar, com ungüentos, com tudo, com amor, com carinho. E o homem começou a falar. E o homem disse que sentia saudade da mulher que ele mais amou na vida, que ele se arrependeu pelo que ele... E aí ele começa a contar o que ele fez. E aí ela começa a reconhecer que era o seu ex-marido, 10 anos depois. Mas ela não quis que ele reconhecesse e se sentisse humilhado. Ele então começou a falar de Jesus, sobre a importância do perdão, que o perdão liberta a si mesmo, que não vale a pena a gente cultivar lixo mental, mágoas, ressentimentos, que perdoar o outro não é libertar o outro, mas é libertar antes a si mesmo. Porque quando a gente deseja o mal, a gente torna-se cárcere, a gente torna tão culpado quanto o outro. A gente deixa de ser vítima para ser algoz. E ela então começou a dialogar com o homem. E falou de Jesus. Ele disse, eu conhecia esse Jesus, mas ele não quis me ouvir. Só ouviu a ela, disse. Mas ela disse então, mas agora ele te ouve. E cuidou. Lembra daquela primeira pergunta da jovenzinha? Você perdoaria? E com esse bastidor da mulher adulta, o perdão é libertador. Nesse sentido, meus irmãos, que possamos compreender a importância do perdão como fato, ou como fator, melhor dizendo, sine qua non,
para a nossa libertação. Mas é preciso também o auto-perdão. Perdoar a si mesmo, para que a gente possa perdoar. E compreender que quando o outro está errando, um dia nós também erramos. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe e que nós possamos buscar a nossa própria redenção. Senhor, nesse instante, encerramos os nossos trabalhos, ao tempo que a nossa canção servirá de nossa prece. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que a paciência possa ser a nossa companhia. Um beijo no coração. Até a próxima.